Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, advogado, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. E hoje nós estamos aqui para o 9º vídeo a respeito do conflito Israel-Palestina. Lembrando que essa é uma sequência serial, então é importante que você veja desde o primeiro episódio para entender perfeitamente a cronologia desse conflito. Eu vou deixar o card para o primeiro vídeo aqui no lado, se você ainda não viu, clica ali e começa a ver dali para você entender perfeitamente toda a estrutura dessa história, tá ok? Então, gente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito dos assentamentos israelenses na Palestina, especialmente na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. A gente vai falar um pouquinho o que são esses assentamentos, quando que eles foram formados, qual que é a posição da comunidade internacional a respeito deles e o porquê que eles representam uma complicação para a paz na região. Tá ok? Então, começando a falar primeiramente a respeito do que são esses assentamentos. Os assentamentos, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, eles não se tratam de acampamentos, moradias improvisadas ou qualquer coisa rústica, como cabanas ou tendas. Os assentamentos, eles são verdadeiramente comunidades, grandes comunidades. Eles poderiam, em questão de tamanho, ser comparados com pequenas cidades brasileiras ou com bairros de grandes capitais brasileiras. São lugares onde tem vários prédios, condomínios, estabelecimento de lojas, comércio, infraestrutura, agricultura. São grandes comunidades onde habitam israelenses, geralmente judeus, do lado palestino da fronteira. Esses assentamentos, eles começaram a ser estabelecidos logo no início da década de 70, após a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, quando Israel anexou a porção da Cisjordânia ao seu território. Então, desde aquele momento, judeus começaram a migrar para aquela região que não fazia parte originalmente do território israelense e começaram a se estabelecer naquela região. Muito embora a Cisjordânia e a faixa de Gaza não pertençam legalmente ao território israelense, a verdade é que na prática se trata de uma região ocupada. O governo israelense, ele embora não seja juridicamente proprietário daquelas terras, a verdade é que eles oferecem incentivos, subsídios, apoio aos israelenses judeus para mudarem naquele lugar e estabelecerem comunidades, estabelecerem casas para que as pessoas criem ali as suas famílias e criem raízes naquela região. Como eu disse, esses assentamentos eles começaram a ser construídos ainda na década de 70, mas eles verdadeiramente explodiram em quantidade mesmo depois dos anos 2000, quando houve efetivamente um grande favorecimento por parte do governo israelense para que os colonos lá se estabelecessem. Estima-se que hoje existam mais de 700 mil colonos judeus em território palestino. Então, isso pensando no tamanho da população de Israel, é um grande contingente de pessoas que já está estabelecido e fixado naquela região. Para a gente começar a falar desses assentamentos, é importante a gente iniciar falando um pouquinho sobre qual que é a posição do direito internacional a respeito disso, qual que é a posição da comunidade internacional a respeito desses assentamentos. Então, a comunidade internacional, de um modo geral e amplo, condena o estabelecimento, a formação desses assentamentos. Esses assentamentos, de acordo com o direito internacional, são considerados ilegais, não tendo nenhuma base, nenhum fundamento jurídico. Até mesmo os Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel no mundo todo, tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista financeiro, econômico, com laços culturais, uma das maiores comunidades judaicas fora de Israel está nos Estados Unidos, ainda assim, até mesmo os Estados Unidos condena a realização, o estabelecimento desses assentamentos e o considera ilegal perante o direito internacional. Existem diversas resoluções no Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenam e clamam pelo fim desses assentamentos na região, especialmente da Cisjordânia.
Tá? Então, só para citar alguns exemplos para vocês de quais resoluções seriam essas. Nós temos a Resolução 242, a Resolução 338 e a Resolução 446, são apenas alguns exemplos de resoluções que foram aprovadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas e que condenam o estabelecimento desses assentamentos. Além disso, é considerado que esses assentamentos eles violam frontalmente o artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra de 1969. Então, o direito internacional, de um modo geral, condena e repudia o estabelecimento desses assentamentos. No entanto, na prática, essas resoluções da ONU acabam não tendo grandes efeitos, não tendo grandes consequências práticas, pois embora elas tenham sido aprovadas, inclusive sem oposição dos Estados Unidos, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, não são aprovadas sanções ou qualquer tipo de medidas efetivas reais contra o Estado de Israel por continuar estabelecendo esses assentamentos. Existe até mesmo uma ação atualmente na Corte Internacional de Justiça pedindo pela condenação desses assentamentos e já houve até mesmo um parecer favorável à procedência dessa ação, condenando o estabelecimento dessas comunidades, desses assentamentos lá. Mas, como eu disse, por não terem efeitos práticos, por não terem sanções reais, elas acabam não trazendo nenhuma consequência para o Estado de Israel. Mas agora eu queria conversar com vocês um pouquinho e explicar o porquê que esses assentamentos existem, o porquê que essas pessoas estão lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que esses colonos judeus que lá se estabeleceram acreditam, por fundamentos históricos e religiosos, que eles têm o direito de permanecer naquela região. Conforme eu já mencionei lá nos primeiros vídeos dessa sequência, a região onde hoje está a Cisjordânia era considerado, antigamente, na época desse reino bíblico de Israel, como uma região chamada Judéia e Samaria. E os judeus, eles acreditam que aquela terra pertence aos judeus, que aquele território todo faz parte da chamada Terra Prometida, que teria sido prometida por Deus ao povo de Israel. E, portanto, eles acreditam que eles têm total direito de estar lá e por isso não querem sair. É importante mencionar que essa questão da nomenclatura, ela não é irrelevante. Então, os judeus, especialmente os mais ortodoxos, eles não reconhecem a existência da Palestina, elas não reconhecem nem mesmo o nome Cisjordânia, que é dado no direito internacional. Eles chamam aquela região justamente de Judéia e Samaria. Teve até um episódio bastante marcante que aconteceu em 2022, quando eu estive lá na região, em que eu estava fazendo um tour, e naquele momento eu estava fazendo um tour com um guia judeu, um guia israelense, judeu, praticante do judaísmo. Ele inclusive estava com toda a vestimenta típica que os judeus ortodoxos utilizam, e nós estávamos voltando da cidade de Hebron naquele dia, utilizando um ônibus de linha, desses convencionais que passam pelos lugares. E aí tinham moradores de assentamentos da região que estavam nesse ônibus também, e o guia estava explicando pra gente a respeito daquele local, daquela região, falando sobre uma série de questões, e ele utilizou a expressão Cisjordânia. Então uma senhora, que era moradora de alguns assentamentos, que estava no ônibus, levantou a voz e começou a discutir com ele, reclamando que aquilo lá não era Palestina, aquilo não era Cisjordânia, aquilo lá era a região da Judéia e Samaria. E estava efetivamente brigando com ele, que era um judeu, inclusive defensor da causa judaica. E aí depois ele nos explicou o que tinha sido essa discussão, porque os dois tinham inicialmente, essa senhora tinha começado a falar com ele em hebraico, bastante exaltada, e ele explicou que ela tinha ficado revoltada justamente por essa questão da nomenclatura, que é o simples fato de ele chamar aquela região de Cisjordânia ou falar da Palestina por si só já era uma afronta. Inclusive, num dos assentamentos que nós visitamos, teve um outro episódio em que uma moradora desses assentamentos, ela falou de maneira bastante expressa que ela preferia que os seus filhos estivessem mortos
a que eles estabelecessem ou vivessem longe da Terra Prometida, deixando bem claro que ela não iria, não aceitaria sair daquele lugar, não aceitaria deixar aquele assentamento, porque ela acreditava que era direito deles permanecer ali e que eles não poderiam ser tirados. Se eles fossem removidos, ela preferia que eles estivessem mortos, ao invés de estar ali. Então a gente percebe que é uma posição assim, bastante radical, bastante extrema, intransigente, que revela o quanto seria difícil uma negociação em relação a esses territórios, porque as pessoas que já estão lá não vão aceitar sair. Um outro ponto que é interessante a gente comentar é em relação ao comportamento desses colonos frente aos árabes, aos palestinos que moram ali na região. Então, esses assentamentos, eles, como eu disse, eles estão construídos no território da Cisjordânia, que é habitado majoritariamente por palestinos, e muitas vezes esses assentamentos estão construídos próximo, nos arredores de cidades palestinas. Então, a gente já consegue imaginar que existe uma tensão, existe um certo conflito no ar. Então, quando eu visitei a região, foram relatados diversos episódios de violência, violência física, efetivamente, e violência verbal também, de parte a parte, entre palestinos e entre israelenses naquela região, porque é de fato um território que é objeto de disputa e cada um não quer a presença do outro, Então, existem episódios de violência de palestinos contra israelenses e de israelenses contra palestinos. Mas o que é importante a gente notar é o seguinte: existe uma certa leniência das forças de defesa de Israel em relação aos episódios de violência cometidos pelos judeus, pelos colonos naquela região. Por quê? Bom, aquela região é uma região que é ocupada militarmente e são soldados israelenses que fazem a segurança daquela região. Ocorre que, por não ser um território oficialmente pertencente a Israel, e sim um território ocupado, a questão das leis aplicáveis ali ela é um pouco complicada, ela é um pouco confusa, porque os israelenses, os judeus, que eventualmente cometerem alguma transgressão, cometerem uma conduta ilícita, algum ato de violência, a eles vai ser aplicada, assim como seria aplicado para mim, que sou um estrangeiro lá naquela região, ou a qualquer outro estrangeiro, qualquer outro turista, pessoa de outra nacionalidade, é aplicada uma lei civil em relação a essas eventuais transgressões. No entanto, em relação aos palestinos, não é aplicada uma legislação civil, e sim uma lei militar. Então, aqueles soldados israelenses que estão lá, eles, se houver qualquer tipo de violação por parte dos palestinos, eles prendem os palestinos. Só que o mesmo não acontece com israelenses e com estrangeiros. Essas leis militares não são aplicáveis a israelenses e a estrangeiros e, portanto, os soldados palestinos não podem prendê-los, o que gera uma situação que fica confortável para esses colonos praticar atos de violência contra os palestinos, porque eles sabem que não vai haver nenhum tipo de consequência real em relação a isso. Isso, na verdade, quem diz não sou eu, nem mesmo os palestinos com quem eu conversei lá. Os próprios soldados israelenses, os próprios membros ali da Força de Defesa de Israel contaram isso e confirmaram que eles realmente não podem prender aquelas pessoas que fazem aquilo ali, os israelenses, judeus que eventualmente praticam atos de violência contra os palestinos, porque eles não têm essa autorização legal para fazê-lo. Então tem inclusive um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um livro bem interessante. Esse livro ele se chama On Duty: Settler Violence in the West Bank. Então aqui em tradução livre seria alguma coisa do tipo em serviço, violência de colonos na Cisjordânia. Esse livro aqui, ele foi elaborado, escrito por uma organização chamada Breaking the Silence, Rompendo o Silêncio, que é uma organização fundada e mantida por ex-soldados israelenses das Forças de Defesa de Israel. Tá? Então, são de fato cidadãos israelenses, ex-soldados, ex-militares que serviram lá nas Forças de Defesa de Israel e contam vários episódios, contam como aconteciam as coisas.
Essa é uma organização formada por pessoas que não concordam com essa postura, com a forma como são essas diretrizes no exército israelense, e eles então formaram essa organização para denunciar esse tipo de situação que é considerada incorreta. Então, esses soldados com quem eu conversei, e até os episódios que são narrados nesse livro, eles confirmam isso, que existe essa leniência por parte dos soldados israelenses que, se ocorre algum episódio de violência por parte dos israelenses, dos judeus, frente aos palestinos, eles não fazem nada, no máximo desencorajam verbalmente aquilo, mas eles não levam a pessoa detida ou qualquer coisa parecida. Então o que acontece é que os palestinos, eles têm basicamente duas opções. Ou eles baixam a cabeça, submetem aquilo, fogem, saem dali, ou então eles revidam. Só que no momento em que eles revidam, eles são presos, são detidos e são levados aí para as prisões israelenses. Além disso, esses soldados, eles também me relataram a existência de uma certa relação escusa entre os militares e os colonos que moram nesses assentamentos. Né? Então, essas bases militares onde eles estão ali, muitas vezes eles não têm muita infraestrutura, eles não têm acesso a comida, eles ficam em condições um pouco precárias, os soldados. Então, muitas vezes as famílias que moram nesses assentamentos desenvolvem uma relação muito próxima, simbiótica com esses soldados. Levam eles para dentro das suas casas, oferecem comida, almoçam juntos, jantam juntos, desenvolvem meio que uma amizade. Então, mesmo aqueles soldados que eventualmente não concordam com a violência praticada por israelenses contra os palestinos, eles acabam se sentindo um pouco coagidos e eles acabam não fazendo nada, ou por essa leniência que eu comentei, ou então porque às vezes eles sofrem até mesmo retaliações por parte dos próprios israelenses, que acusam esses soldados, então, que interferem, de não estar do lado deles ou de estar tomando o lado dos palestinos, chamam eles de traidores. Então gera uma situação bem complicada em que eles se veem até mesmo reféns dos próprios colonos israelenses. Então, nesses episódios que eu relatei que existem violências, eu vou colocar duas fotos para vocês que eu tirei quando eu estive visitando a cidade de Hebron, que fica na Cisjordânia. A cidade de Hebron, ela fica bem ao lado de um assentamento, que é o assentamento de Kiryat Arba. Então, vocês vão ver nessas fotografias que foram colocados algumas cercas que dividem ali a região, que dividem aquela cidade. Então, é um assentamento que fica numa parte um pouco mais alta, bem ao lado da parte palestina da cidade. A cidade de Hebron é uma cidade verdadeiramente dividida ao meio, em que uma parte é só para israelenses, outra parte é só para palestinos. E nessa parte israelense, muitas vezes, existe essa animosidade em que eles arremessam contra os palestinos pedras, arremessam lixo, jogam sacolas, até mesmo com dejetos, assim, com urina, com fezes, jogam água nos palestinos que passam ao lado. Então vocês vão ver que essas cercas elas são um pouco vazadas ali em cima e elas não impedem efetivamente a prática desses atos de violência contra os palestinos que vivem naquela porção da cidade. E a respeito da violência praticada pelos colonos contra os palestinos, um exemplo que eu posso dar é essa fotografia que eu vou mostrar aqui para vocês, em que mostra um grupo de judeus, de colonos, moradores de um desses assentamentos, que eles estão arremessando pedras contra casas israelenses, e ali ao lado deles tem um soldado das Forças de Defesa de Israel que está só observando e não está efetivamente fazendo nada. Então é só uma demonstração de como efetivamente é uma situação bastante complicada e que os palestinos se veem numa certa encruzilhada ali, porque eles não podem reagir, porque senão eles são presos. Por outro lado, eles não têm muito o que fazer, porque eles também não têm quem os socorra naquela situação. Outros exemplos de fotos como essa tem inclusive nesse livro aqui também, que tem algumas demonstrações desse tipo de situação, como vocês podem ver aqui.
Bom, e por que esses assentamentos são tão problemáticos? Por que eles são condenados pelo direito internacional? Bom, como eu falei, a primeira coisa é que esses assentamentos estão estabelecidos numa porção que não é território israelense do ponto de vista jurídico. Então, a comunidade internacional como um todo considera que o futuro Estado palestino independente que seria formado nas fronteiras do plano de partição que foi apresentado lá em 1947 na ONU, antes mesmo da criação, da fundação do Estado de Israel. Então, essa porção, por exemplo, a Cisjordânia, ela fica no que seria o território palestino. Só que, após a Guerra dos 6 Dias, esse território foi ocupado por Israel. Então, esses assentamentos eles foram construídos e estabelecidos numa região que é destinada futuramente ao estabelecimento do Estado palestino. Por isso eles não deveriam estar lá. Mas além disso, os outros problemas que eles geram são o seguinte. O primeiro ponto é que, como existe essa violência, essa tensão entre israelenses e palestinos, sempre que é formado um assentamento, são estabelecidos uma série de pontos de controle, os checkpoints, naquela região, para formar uma espécie de um isolamento, uma separação entre os palestinos e os israelenses. E a formação desses inúmeros checkpoints, eu vou mostrar para vocês aqui, deem uma olhadinha nesse mapa, para vocês verem a quantidade de checkpoints que existem na Cisjordânia. O que esses checkpoints fazem? Eles basicamente impedem, dificultam a expansão, a criação de cidades palestinas no lado da Cisjordânia. Então eles dificultam a expansão daquelas cidades, eles dificultam a formação de comércios, de ruas, de rodovias. Existe também a expropriação de terras de palestinos que são expulsos de suas casas, então existe essa expropriação também. Eles também dificultam a agricultura e existe até mesmo o fechamento do comércio. Na cidade de Hebron, como eu falei, ela é uma cidade dividida. Então, teve uma das ruas em Hebron, que é a Shuhada Street. Essa rua ela foi completamente fechada e interditada pelos soldados israelenses justamente para a formação dessa zona tampão. O que acontece é que essa rua era o coração comercial da cidade do lado palestino. Então, ela era como uma avenida principal, um lugar onde tinha inúmeras lojas, inúmeros comércios que do dia para a noite tiveram que ser fechados e que os palestinos não puderam voltar lá. Então, muitos palestinos tiveram que abandonar suas casas que tinham ali, fechar os seus comércios e perderam até mesmo a fonte de renda que eles tinham. Tem uma outra foto que eu tirei quando eu estive lá, que eu vou colocar para vocês verem aqui, em que vocês podem ver que os soldados israelenses eles soldaram por completo a fechadura e essa porta justamente para impedir que os moradores, os antigos ocupantes desse imóvel, retornassem no local. Eu particularmente sou muito cético com relação à solução dos dois estados, porque a comunidade internacional acredita que essa seja a provável saída, a provável solução para a paz na região, mas eu não acredito que ela seja viável do ponto de vista prático, porque o governo de Israel não vai tirar aqueles colonos de lá, o governo de Israel não vai remover aqueles assentamentos, não vai desmantelar essas comunidades, aquelas pessoas também não vão sair de lá por livre e espontânea vontade. E por outro lado, os palestinos também não vão aceitar a permanência desses assentamentos, a permanência dessas comunidades naquele local que eles consideram que é seu território, território que eles já ocupavam, território que eles estavam antes da anexação por Israel na Guerra dos 6 Dias. Então, justamente a continuidade dessa política de assentamentos, que é incentivada pelo governo de Israel, ela configura um dos grandes problemas para a realização da paz, de uma paz duradoura naquele local. Bom, gente, sobre os assentamentos era isso que eu tinha para dizer, espero que tenha ficado claro. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é porque se trata de um assunto bastante complexo e um dos principais óbices à existência da paz na região. Então, a partir dos próximos vídeos, nós vamos começar a tratar um pouco mais da política contemporânea em Israel e comentar um pouquinho de quais são as consequências que isso trouxe para a estabilidade ou para a instabilidade do conflito na região.
Então se você gostou desse vídeo, já deixe seu like aí, compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai achar ele interessante também. Se inscreve no canal para você também não perder nenhum dos próximos conteúdos e fica ligado porque eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.